Boa noite a todos, ou boa tarde para quem nos assistir, um bom dia. É sempre bom estarmos aqui novamente para fazermos nosso Evangelho. E hoje, especificamente de uma mensagem do capítulo 17, Sedes Perfeitos, uma mensagem de Lázaro, datada de 1863, que vem nos falar a respeito do dever, do nosso dever perante a lei divina. Então nós vamos respirando profundamente, sentindo a centelha divina nos envolver, nos abençoar, Jesus, nosso irmão maior, agradecendo essa bendita e abençoada oportunidade de estarmos aqui estudando, aprendendo juntos. Vamos respirando tranquilamente, soltando suavemente, aprendendo a abençoar a vida para que a vida nos abençoe. Vamos purificando o nosso pensamento, dulcificando assim os nossos corações nessa energia de luz, pedindo para que esse exercício do Evangelho possa nos colocar nessa disponibilidade de cumprir os nossos deveres. Os nossos deveres, é disso que vem falar. Antes, nós vamos buscar lá no dicionário Aurélio a questão da palavra dever, que muitas vezes nos volta àquele cumprimento de obrigações, pagar dívidas, né? Eu tenho o dever de pagar dívidas, ou de pagar algum dinheiro que eu estou devendo a alguém, ou também se associa a esse dever naquele momento que nós somos gratos a alguém. Eu tenho o dever de agradecer aquele meu companheiro, aquele meu irmão, porque ele me ajudou, porque ele me apoiou. No momento que nós pedimos algum favor, que nós precisamos daquele amigo, daquele parente, então nós temos o dever de ser gratos. Atribui-se também aos pais, atribui-se também as questões de usos e costumes da nossa vida materialmente falando, como cidadãos que somos, né? No cumprimento dos nossos deveres, impostos pela lei, a lei do homem, no caso. Um exemplo que podemos dar é a questão de votar, né? Votar é um dever do cidadão. Mas, aqui no caso, na casa espírita, crianças hoje estudando na evangelização e nós também nos evangelizando, que é o nosso dever moral, nos evangelizar, estamos falando do dever, o dever moral, o dever daquele que se coloca naquela condição, quando ele se conscientiza da lei de Deus, da lei divina, que é encontrada também no Livro dos Espíritos, que vem falar da moral, da lei moral, que contribui para que o nosso aprendizado se expanda na necessidade de buscar o amor ao próximo, o respeito, a fraternidade entre nós. Então é dever moral nós temos essa conscientização de respeitar o nosso semelhante. E nessa condição nós vamos aprendendo dentro da casa espírita que é nosso dever. Eu só posso dar aquilo que realmente eu aprenda, que eu tenha em mim. Então, o Evangelho, ele traz a instrução do Espírito Lázaro, de 1863, que nos convida a refletir sobre a nossa busca incessante dentro da casa espírita, dentro do movimento, e de agregar para as nossas vidas esses deveres morais que por vezes passam desapercebidos por nós e nós negligenciamos. E é uma busca incessante, porque não é fácil nos mantermos vigilantes nessa conduta de moralidade. E essa mensagem de Lázaro, de 1863, ela traz esse alerta sobre o nosso dever para primeiro conosco e depois para o nosso semelhante. Primeiro eu preciso praticar em mim essa conduta de me moralizar, de ter esse dever de me moralizar, para que eu possa então estar alertando e incentivando
os meus companheiros de jornada. Aí falamos aqui das crianças, falamos aqui no momento que estamos falando de evangelho numa casa espírita. Então, o dever, como diz a mensagem de Lázaro, é a obrigação moral diante de si, primeiro para mim, e depois diante dos outros. Então, é meu dever aprender a me educar, a me disciplinar perante a ordem da lei divina, que é a lei do amor. Então nós temos que ter isso nas nossas mentes, temos a necessidade de conscientizar, esse é o conceito, que a palavra dever, primeiro é para comigo e depois para o meu semelhante. Primeiro eu preciso me centralizar e buscar esse foco da minha tarefa de dever dentro dessa lei divina, que vem o Livro dos Espíritos salientar para a gente a respeito disso, vamos falar mais para frente. E aí nós perguntamos, né, quem que determina essa lei? Por que eu tenho que seguir essa lei? Por que eu tenho que seguir essa moral? Quem vai me obrigar, né? Porque nós vemos tantas horizontes diversos, né? As pessoas realmente estão com uma dificuldade de se cumprir as leis do homem, quiçá as leis de Deus, né? Porque nós vamos nos distanciando cada vez mais devido às dificuldades que nós passamos. E aí a Casa Espírita nos traz esse retorno, essa retomada ao nosso foco. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o que é a moral? E a questão é 629. E ele vem salientar que a moral é a regra do bem proceder, é a distinção entre o bem e o mal. Olha só que interessante. O homem procede bem quando ele faz tudo pelo bem de todos, porque então ele cumpre a lei de Deus. Simples assim. Nós temos que ter a nossa consciência, a conscientização entre o bem e o mal, porque nós temos a inteligência e sabemos, sim, quando estamos agindo no bem e quando nós estamos agindo no mal, porque a nossa consciência avisa, ela fala. Segue a mensagem de Lázaro, dando continuidade aqui. O dever, então, é a lei divina. Mas é muito difícil. Nós estamos observando, na atualidade, essa dispersão da lei, da ordem, do cumprimento das regras, por conta do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como nos ensina o Livro dos Espíritos, está gravado na nossa integridade, na conduta do nosso caráter. E o livre-arbítrio, a pessoa pode escolher a opção de seguir a lei ou não. Às vezes não quero seguir, descumpro a lei do homem, descumpro a lei divina. E isso é uma opção de escolha. Mas como nós estamos aqui na Casa Espírita, matriculados nessa escola de evangelização, nós vamos tentando nos conduzir a esse passo, porque o Livro dos Espíritos nos exemplifica onde está escrito a lei de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando nós temos essa consciência que devemos seguir a lei de integridade, lei moral, a lei de caráter, nós vamos expandindo e divulgando a essência do amor. Vamos colocar aqui que nós estamos dentro dessa escola, matriculados, e temos sim o nosso livre-arbítrio, mas nos cabe já a cumprir essas leis. É nosso dever nos atentarmos a esse dever. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas se nós seguirmos a lei, vamos ficar mais conscientes, vamos ficar mais fortalecidos, vamos ficar mais fortes para a prática do bem, e a espiritualidade amiga vem nos auxiliar, vem nos ajudar a compor essas bases para a evangelização nossa, primeiro a nossa e depois daqueles que estão próximos de nós. Eu não posso dizer para uma criança, vá estudar, vá pegar um livro, tenha o seu comportamento, respeite o idoso, respeite o meu animal, se eu faço em contrapartida ações que não permeiam nessa atitude, nessa ação. Então nós pais, avós, educadores, não vamos deixar esses valores se perder, vamos contribuir, porque nós vamos aprendendo aqui e acolá, nos cercando desses deveres, vendo que nós temos a nossa pequena. Segue a mensagem de Lázaro, dando continuidade aqui. O dever, então, é a lei divina.
Mas é muito difícil. Nós estamos observando na atualidade essa dispersão da lei, da ordem, do cumprimento das regras, por conta do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como nos ensina o livro dos Espíritos, está gravado na nossa integridade, na conduta do nosso caráter. E o livre-arbítrio, a pessoa pode escolher a opção de seguir a lei ou não. Às vezes não quero seguir, descumpro a lei do homem, descumpro a lei divina. E isso é uma opção de escolha. Mas como nós estamos aqui na Casa Espírita, matriculados nessa escola de evangelização, nós vamos tentando nos conduzir a esse passo, porque o livro dos Espíritos nos exemplifica onde está escrito a lei de Deus. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando nós temos essa consciência que devemos seguir a lei de integridade, lei moral, a lei de caráter, nós vamos expandindo e divulgando a essência do amor. Vamos colocar aqui que nós estamos dentro dessa escola, matriculados, e temos sim o nosso livre-arbítrio, mas nos cabe já a cumprir essas leis. É nosso dever nos atentarmos a esse dever. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas se nós seguirmos a lei, vamos ficar mais conscientes, vamos ficar mais fortalecidos, vamos ficar mais fortes para a prática do bem, e a espiritualidade amiga vem nos auxiliar, vem nos ajudar a compor essas bases para a evangelização nossa, primeiro a nossa e depois daqueles que estão próximos de nós. Eu não posso dizer para uma criança, vá estudar, vá pegar um livro, tenha o seu comportamento, respeite o idoso, respeite o meu animal, se eu faço em contrapartida ações que não permeiam nessa atitude, nessa ação. Então nós pais, avós, educadores, não vamos deixar esses valores se perder, vamos contribuir, porque nós vamos aprendendo aqui, acolá, nos cercando desses deveres, vendo que nós temos a nossa pequena. Então, finalizando essa mensagem maravilhosa de Lázaro, eu preciso aprender aqui dentro da Casa Espírita, mediante esse estudo, dessa conscientização de evangelização, a medida dos valores, para que eu também não me torne invasivo mediante o livre-arbítrio do outro, assim como nós também não queremos ser invadidos. Aqui na Casa Espírita nós vamos tendo essa base, né? E vou permeando a minha ação naquilo que eu vou partilhar com o meu próximo, naquilo que possibilita ele ter a ação do dever e é o livre-arbítrio dele. Não vamos entrar em questões que vão perturbar a paz do outro, questões que vão alimentar a discórdia, questões que vão destruir o trabalho dentro de uma casa espírita, que limita as motivações da pessoa a continuar, cerceando, fazendo panelinhas. Precisamos estar vigilantes na oração e na fé para que o trabalho continue absorvendo mais discípulos, mais pessoas que venham se evangelizar, porque quando nós começamos a ficar indisciplinados, a coisa cai por terra. E aí nós começamos a descumprir o dever. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça neste movimento da ação, de levar o meu trabalho adiante, amando o meu próximo como a mim mesmo, e lembrando que onde que está escrito a lei de Deus? Está escrita na minha consciência. Questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos disponibilizou essa busca de conscientização. Então, observando o que eu faço com o meu semelhante, na minha conduta, na ação do meu dever, trabalhando para o bem maior. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.